Olá, boas-vindas! Nessa palestra, nós vamos falar sobre o PGRSS. O que é necessário, por que fazer e como fazer esse documento exigido e obrigatório pela Vigilância Sanitária aí no seu estabelecimento. Mas antes, deixe me apresentar. Meu nome é Juliana Cardoso e eu atuo há mais de 18 anos na área sanitária. Sou professora de Bioética, Biossegurança e Regularização Sanitária. E a minha missão é descomplicar as normas sanitárias para você. Quando a gente fala do PGRSS, é importante a gente entender a visão sistêmica, aonde ele está inserido. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o nosso estabelecimento da saúde, o estabelecimento de interesse para a saúde, ele faz parte de um sistema nacional de vigilância sanitária. E é necessário que a gente tenha registros e controles dentro de todo estabelecimento, independentemente se seu espaço é pequenininho, pequeno, médio ou grande, ou onde você está localizado. Se você presta serviços de atenção à saúde humana, se você aí pode causar um agravo à saúde humana, você precisa ter registros e controles dentro do seu estabelecimento. E um desses registros e controles é chamado de PGRSS, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos, que a gente vai falar hoje aqui nessa palestra. Importante você saber que a Anvisa, ela todo ano, lá desde 2016, ela emite um relatório anual com as principais denúncias, né, com as principais irregularidades encontradas nos estabelecimentos de interesse para a saúde, que engloba aqui a parte da estética, que engloba também a parte da beleza e as áreas afins. É importante entender que dentro desse relatório, a área que mais recebe intercorrências dentro das áreas de interesse para a saúde é a área da estética e de embelezamento. E aqui nós temos que o gerenciamento de resíduos, ele faz parte desse relatório de denúncias e ele tem um número expressivo de denúncias relacionadas ao gerenciamento incorreto desses resíduos. Mas certamente você não vai fazer parte dessa estatística, porque você vai aprender aqui como fazer corretamente o seu PGRSS, evitando infrações sanitárias e inclusive multa no seu estabelecimento. A resolução que trata desse documento da Anvisa é a resolução 222 de 2018. E ela fala o seguinte, que todo gerador de resíduo, ou seja, você dentro do seu espaço, não importa se você é um grande gerador ou um pequeno gerador, se você gera muito resíduo ou pouco resíduo, não importa. Todo gerador é responsável pela elaboração, implantação, implementação e monitoramento do plano de gerenciamento, o PGRSS. E ele deve estar disponível para consulta pelos órgãos da vigilância sanitária, pelos órgãos ambientais, dos funcionários, dos pacientes e também do público em geral. Ou seja, ele deve ficar de fácil acesso, em local de fácil acesso, aí dentro do seu estabelecimento. Qual o melhor local? Dentro da sua pasta sanitária. Tenha uma pasta onde você concentre toda a documentação exigida e obrigatória. Quando a gente está falando do PGRSS, é importante entender para quem se aplica. Será que você aqui que está me assistindo precisa ter o PGRSS? Se você é um profissional que trabalha na área de interesse para a saúde ou na área da saúde, sim, você precisa ter o PGRSS. Mas como eu sei se eu sou da área da saúde ou da área de interesse para a saúde? Olha aqui o que a legislação fala. O PGRSS é aplicável a todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana, como, por exemplo, serviços de medicina, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de ensino, serviços de acupuntura, serviços de piercing, tatuagem, salões de beleza, estética e outros. Então, sim, é aplicável a você. Quando a gente está falando de PGRSS, é claro que a gente está falando dos resíduos que são gerados dentro do nosso estabelecimento ou do estabelecimento onde a gente presta serviço, onde a gente trabalha. E os principais eu listei aqui. São os resíduos comuns, os resíduos infectantes, pérfuro-cortantes. É claro que nós temos outros, como, por exemplo, também os resíduos químicos. Mas a gente vai focar nesses três que são os principais, tá bem? O lixo comum é aquele lixo que a gente gera até mesmo dentro da nossa casa, né? A lixeira sempre tem que ser uma lixeira com tampa e acionada por pedal. E dentro o saco para o lixo comum, ele precisa ser um saco preto ou um saco azul. Jamais coloque saco branco no lixo comum aí no seu estabelecimento comercial.
Exemplo aqui de lixos que a gente joga no lixo comum: restos de alimentos, restos de pedaços de papéis, restos também de embalagens, né? Papelão, tudo isso, caneta, lápis, até mesmo os próprios EPIs que não tiveram ali contato com material biológico, a gente descarta no lixo comum. O lixo infectante, que é o tipo A, é o lixo, é aquele material, aquele utensílio, aquele artigo que teve contato com material biológico. E, portanto, ele deve ser aqui destinado corretamente para o resíduo infectante. Também é uma lixeira com tampa acionada por pedal e dentro dela a gente coloca um saco branco leitoso, que tem um símbolo, pictograma de lixo infectante. Ali nós vamos descartar, por exemplo, os EPIs que tiveram contato com material biológico, qualquer artigo que teve contato com lágrima, saliva, sangue, por exemplo. E o lixo pérfuro-cortante são todos aqueles utensílios que a gente utiliza no nosso dia a dia, estejam ou não contaminados com material biológico, mas que são pérfuro-cortantes, devem ser descartados aí no lixo pérfuro-cortante, na caixa de papelão rígida amarela, como, por exemplo, a sua agulha, uma navalha, o bisturi, são exemplos de lixo pérfuro-cortante, de um resíduo pérfuro-cortante. É muito importante a gente entender que a nossa responsabilidade nesse descarte correto. Se eu descarto uma luva no meu lixo pérfuro-cortante, ela vai passar por um processamento que é inadequado. E aí você vai entender mais para frente como é o ciclo da sua responsabilidade, o ciclo do lixo, para entender a nossa responsabilidade. A resolução da Anvisa fala que você, responsável por gerar o lixo infectante, que seja um algodão com sangue, você é responsável por esse algodão até ele chegar lá na destinação final, no aterro sanitário. Então, olha a importância e por que é tão crítico o momento que a gente gera até a contratação da empresa que vai fazer essa coleta. A gente tem uma palestra sobre isso também, e até ele chegar lá na destinação final. O PGRSS, ele visa dar, né, essa orientação para os profissionais que estão trabalhando ali dentro do estabelecimento, por exemplo, de quais são os tipos de resíduos gerados em cada parte, em cada ambiente dentro do estabelecimento. E como eu falei, independentemente do tamanho do estabelecimento. Então, por exemplo, na copa, no sanitário, na sua sala de atendimento, na recepção, na sala de esterilização, você tem o quê? O lixo comum em todos esses ambientes. O lixo infectante, por exemplo, você vai ter também na sua sala de atendimento e na sua sala de esterilização. Então, na sua sala de atendimento, você já vai ter dois tipos de lixo. O seu lixo comum, porque você vai gerar lixo comum, e se você trabalha aí com materiais que vão ter contato com material, que vai ter contato com material biológico, você também precisa ter uma outra lixeira que é de lixo infectante. E ainda, se você gerar pérfuro cortante, você precisa também ter a sua caixa de papelão rígido amarela na sua sala clínica. Ou seja, no PGRSS, você vai descrever quais são os tipos de resíduos gerados no seu estabelecimento por ambiente e quais são os recipientes, aí, os coletores de lixo que você vai ter em cada recipiente. Aqui eu já estou até mostrando para você. Você pode colocar assim, ó, eu gero, né, nesse estabelecimento, na copa é gerado somente o lixo comum. No sanitário, somente o lixo comum. Na sala de atendimento, é gerado o lixo comum, infectante e pérfuro-cortante. Na sala de esterilização ou na central de material de esterilização, são gerados os lixos, os resíduos comuns e também os resíduos infectantes. É dessa forma que a gente vai mapeando e conhecendo melhor ainda o nosso estabelecimento e, principalmente, evitando até mesmo acidentes dentro do nosso espaço. E aí, a gente percebe, né, algumas dúvidas relacionadas a em que momento, onde é que eu coloco depois esse lixo infectante, esse lixo pérfuro-cortante, até que ele seja coletado pela empresa especializada nessa coleta, que é outra palestra também que você vai assistir aqui. Bom, depois que você retira o lixo infectante, o lixo pérfuro-cortante da sua sala de atendimento, esse resíduo deve ser encaminhado lá para o seu abrigo dos resíduos. Lá no seu abrigo, você vai ter um carrinho coletor, que é esse modelo que eu já disponibilizei aqui para vocês. O carrinho, ele é com os cantos arredondados, ele tem tampa, é acionado por pedal, e muitas vezes também ele tem essa rodinha para fácil transporte até
lá o veículo que vai coletar esse lixo infectante. Então, o seu estabelecimento, ele vai ter aí um abrigo, ele pode ter um abrigo temporário para esse lixo infectante até que a empresa coletora venha fazer essa coleta. E por que é importante esse abrigo? Você pode decidir não ter o abrigo, mas aí você vai precisar ter uma frequência maior dessa coleta, tá? Do seu resíduo. Agora, tendo o abrigo, você pode ter um intervalo maior entre as coletas. Tá bom. E como eu faço o meu PGRSS? Aqui eu trouxe para você realmente o passo a passo de acordo com a legislação. É importante, você já entendeu a importância do PGRSS, você já sabe qual é o objetivo dele. Principalmente é orientar, né? Ali dentro do PGRSS, a gente tem mapeamento dos resíduos e a gente ali já consegue mapear os riscos dentro de cada área, dentro do ambiente, dentro do seu estabelecimento. Bom, o PGRSS ele é utilizado para estimar a quantidade dos resíduos gerados por grupos de risco. Como nós vimos, a gente segregou, nós colocamos, nós classificamos esse lixo por cada ambiente. Dessa forma, eu já consigo estimar a quantidade desse resíduo por ambiente. Dentro do meu PGRSS, eu vou descrever como que é feita a geração, em quais salas são gerados esses lixos, esses resíduos, quais os tipos de resíduos e aonde que eles são gerados. Como é feita essa segregação? Lá nas lixeiras, dentro daqueles sacos que eu falei para vocês. Como é feito o acondicionamento? A identificação, vocês viram que as lixeiras estavam devidamente identificadas. Como é feito essa coleta desses resíduos para passar lá para a área de armazenamento? E depois, como é feito esse transporte, o tratamento lá no local onde é feito o tratamento desse resíduo e a disposição final. Todas essas etapas, você, profissional, é responsável. Também lá no seu PGRSS, você tem que descrever, né, que você está em conformidade com as normas de coleta e transporte dos serviços locais. Lá você vai colocar quais são os dias, qual é o seu acordo, qual foi o acordo que você fez com a empresa que vai coletar o lixo aí do seu estabelecimento. Vai ser uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, de acordo com a sua demanda, tá? Como que vai ser isso após o seu expediente? Isso tem que estar ali devidamente descrito no seu PGRSS. Se a sua cidade tem um processo de logística reversa, você tem que descrever como que é feito esse processo de logística reversa também. Dentro do seu PGRSS, é importante que você cite as rotinas dos processos de higienização e limpeza. Como, por exemplo, como que é feita, né, a limpeza aí dentro do seu estabelecimento? Os desinfetantes que você utiliza possuem registro na Anvisa? Também é importante você descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidente. Se teve ali algum acidente envolvendo pérfuro cortante, resíduo pérfuro cortante ou envolvendo um resíduo do lixo, do resíduo infectante, o que você precisa fazer? Lembra que você é responsável. Qualquer acidente é a responsabilidade sua. Se quem está coletando aquele lixo, né, aquele resíduo, se contaminar, a responsabilidade é sua. Se quem estiver aí fazendo a limpeza do seu estabelecimento, dentro da sua sala de atendimento, e ela se ferir, ela se machucar, a responsabilidade vai ser sua. Por isso que é tão importante você ter um programa de capacitação implementado aí no seu estabelecimento, para que você tenha aí treinamentos periódicos sobre os tipos de lixo e os cuidados que precisam ter, desde o momento ali que os profissionais geraram lixo aí no seu estabelecimento, até quem vai realizar a coleta para colocar no abrigo temporário do lixo infectante. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, por exemplo, que esses profissionais precisam utilizar. Você também deve descrever as medidas preventivas e corretivas de controle de pragas, de vetores. Então, como que é o seu programa de dedetização? Tem que estar descrito também dentro do seu PGRSS. Além disso, quando você montar esse programa, né, dos profissionais, onde você vai montar um programa para qualificação desses profissionais, tanto que trabalham com você, ou se você trabalha sozinho, os profissionais que vão realizar a limpeza, é importante você registrar, ter um registro desses profissionais. Não importa se são seus funcionários, se são parceiros ou terceiros. Você tem que treinar esses profissionais e ter ali a documentação comprovando, durante uma fiscalização sanitária, o fiscal vai te pedir o documento comprovando que esses profissionais
foram treinados por você sobre os tipos de resíduos gerados no seu espaço. Também dentro do PGRSS, você vai colocar uma cópia do seu contrato de prestação com a empresa especializada na coleta do lixo infectante. Mas como eu escolho essa empresa que vai fazer a coleta do meu lixo? É a próxima palestra. Você tem essa palestra aqui também de como fazer o seu cadastro na empresa coletora do lixo infectante. E aí, por último, você tem também para colocar dentro do seu PGRSS o comprovante de operação, de venda ou doação desses lixos destinados à recuperação, reciclagem, se isso se aplicar para você. Como você pode ver, o PGRSS é um documento completo, que ele mapeia totalmente o que a RDC, a resolução 222 da Anvisa fala, desde o momento da geração daquele resíduo até ele realmente chegar lá no aterro sanitário. E aqui tem um fluxo para mostrar para vocês que eu retirei da prefeitura da cidade de São Paulo. Então, você tem aqui o gerador de resíduo, que pode ser pequeno, médio ou grande. Então, você gerou um tipo de resíduo, um resíduo infectante, perfluorcortante, químico, por exemplo. Você vai contratar uma empresa devidamente autorizada pela Vigilância Sanitária para fazer esse transporte, porque nós não podemos andar na rua com lixo infectante, perfluorcortante, nós não temos autorização para isso. Então, são as empresas que possuem veículos próprios para fazer esse transporte. Essas empresas vão coletar o resíduo aí no seu estabelecimento, vai levar até as unidades de tratamento, que eles vão ser tratados de acordo com a sua classificação, o lixo A, o resíduo E. Por isso que é tão importante a gente fazer esse descarte correto, porque senão isso vai impactar depois lá no tratamento desse tipo de resíduo. E, por último, ele vai para o aterro sanitário, para as valas especiais, de acordo com a classificação de cada resíduo. E aí, eu retirei e trouxe aqui para vocês, lá da Anvisa, algumas imagens que são chocantes, mas imagina isso. Olha a forma, o abrigo desse local aqui para o lixo infectante e para o lixo comum. Então, ok, ele está separado, o lixo comum do lixo infectante, mas olha as caixas de perfluorcortante. A gente sabe que a caixa de perfluorcortante, após ser retirada após ela atingir o limite máximo, a gente coloca ela dentro do saco branco leitoso, que tem o pictograma do lixo infectante, e a gente coloca dentro do carrinho coletor. Jamais o lixo pode ser disposto no chão. Inclusive, é proibido de acordo com a RDC 222 de 2018 da Anvisa. Olha o caos. Isso aqui proporciona o quê, gente? Disseminação de doenças, contaminação cruzada. Aqui, outro exemplo de falta de boas práticas nos locais, tá? É importante relembrar que regularização não é ter alvará sanitário, é ter um conjunto de boas práticas implementadas no seu espaço. E a biossegurança, conforme nós vimos no começo dessa palestra, com as principais denúncias recebidas pela Anvisa, nós temos também a parte do PGRSS, que é uma documentação, além de ser obrigatória, ela é importante para que você, profissional, consiga evitar disseminação de doenças e até mesmo agravo à saúde de outras pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. E se você tiver qualquer dúvida, sugestões, escreva aqui embaixo, no campo comentários. E quero deixar essa frase que, para mim, ela é muito importante para todos os estabelecimentos de saúde e para todos os profissionais. É maravilhoso se regularizar antes que você precise se regularizar. Não faça parte daquela estatística das denúncias da Anvisa. Tenha aí também o seu PGRSS. Obrigada.